narrar uma pequena história que está nos Pantanais da Alma, na obra notável desse psicoterapeuta americano, James Hollis. Ele conta que certo dia recebeu um telefonema. A sua agenda para o atendimento é muito vasta. E o telefonema era sui generis. Tratava-se de uma pessoa do sexo feminino que lhe pedia uma consulta, mas uma consulta com urgência. Desejava dele 2 horas, com a condição de que ele não falasse nada. Ela precisava de fazer uma catarse. Queria ser ouvida por ele durante 2 horas. E logo depois ia mandar-lhe uma fotografia muito significativa, que seria a base da sua narrativa para ele. Ele achou aquilo estranho, peculiar, apesar de ser um grande psicoterapeuta, acostumado com todas essas aberrações da alma humana, os pantanais do ser. E logo depois ele recebeu a fotografia. Era a fotografia de uma jovem de uns 25 anos aproximadamente, diante da câmara de gás, com 2 crianças. Uma delas chorava terrivelmente e a outra estava como que petrificada. Elas estavam passando pela porta central da câmara de gás e a adulta mulher como que houvesse-as empurrado para dentro. E ele ficou olhando e procurando decodificar a fotografia. E à véspera do encontro ele ficou ansioso, porque aquela fotografia impressionara-o. Ela devia ser uma sobrevivente do Holocausto. E o sobrevivente do Holocausto tem um conflito terrível, o conflito da sobrevivência, a culpa de haver sobrevivido. Isso acontece nas guerras, nos acidentes. Aquele que sobrevive depois faz um quadro de culpa por haver sobrevivido e não o outro. E então ele começou a se preparar como conversar com essa mulher, se lhe era proibido falar. E a função do psicoterapeuta é exatamente a de falar. Por fim, chegou o dia, era o seguinte, chegou a hora e ele recebeu-a. Se tratava de uma senhora de um pouco mais de 70 anos. Quando ela começou a falar, embora o seu inglês fosse quase perfeito, ele percebeu que havia um toque na voz de uma pessoa estrangeira. Havia um pequeno sotaque. E então ela disse: meu nome é Ilse, eu sou alemã de origem. E ele perguntou: e o que você estava fazendo ali, no campo de concentração em Majdanek? Era um campo de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio. E ela disse: essa é a minha história, eu desejo contá-la. Era uma sexta-feira e eu sou de Lublin e fui fazer a feira como qualquer pessoa. E naquele dia os nazistas resolveram surpreender os judeus, cujo número maior estava exatamente ali na feira. Concomitantemente, outro grupo foi ao gueto para poder erradicá-los da cidade de Lublin. E então, de repente, chegaram os camburões, eles cercaram todos e nos foram empurrando. Eu disse: mas eu não sou judia, eu sou cristã, Nir Judy. E ele, sorrindo, disse, o guarda: todos nesta hora são cristãos. A maioria está dizendo que é cristã. E eu disse: mas eu sou alemã, eu sou da família tal. A rua é dependente do nome de meu pai. O hospital foi construído por meu avô. Nós somos uma família. E eles me empurraram a toque de baioneta calada e me jogaram no trem, com aquelas pessoas loucas que gritavam que eram cristãs. O trem partiu e começou a terrível saga do nosso sofrimento. Por fim chegamos a Majdanek. Foram feitas 2 filas enormes, as crianças separadas das mães. Eu vi quando tiraram da mãe as 2 crianças e colocaram ali na fila. Aqueles que iam para a direita já iam diretamente para o forno crematório. E quando eu me aproximei do guarda, ele me olhou detidamente e disse: leve as crianças, deixe-as no forno e passe adiante. Eu senti uma alegria imensa. Eu ia viver.
A vida me chamava. Eu ia para trabalhos forçados. Talvez morresse de fome, de ausência de energias, mas eu estava viva. E então fui quase exultante. A criancinha menor chorava procurando a mãe, a outra estava um tanto abetada. E quando fui passando pela porta, empurrei-as, porque eu estava viva, eu estava salva, e bloqueei da minha mente o meu gesto. As duas criancinhas entraram para morrer, mas eu ia viver. Passaram-se meses. Os russos conseguiram libertar-nos e eu sobrevivi. Estava esquálida, cheia de marcas terríveis, de doenças, mas sobrevivi. E então fui para um campo de refugiados, encontrei vida e lembrei que tinha familiares em Chicago. Então eu viajei para Chicago. Fui estudar mais o inglês e fui trabalhar em bibliotecas. Durante um bom tempo, eu tive uma vida quase normal. Me recusei a casar para não ser mãe, para não ter filhos. Mas de repente, eu estava numa biblioteca e folheava jornais, arrumando-os, que falavam da Segunda Guerra Mundial. E quando menos espero, vi uma fotografia. A fotografia que eu mandei para o senhor. Aquela que está de lado sou eu. Eu não podia imaginar que alguém naquele momento me fotografasse. E então quando eu vi a cena, tudo que estava recalcado, porque esconder o fato não o anula, voltou e eu comecei a me sentir culpada. Como é que eu pude fazer aquilo com as duas crianças? Para sobreviver, matei-as. E aí eu perdi o rumo. A culpa tomou conta de mim. E eu comecei a procurar uma maneira de me libertar dessa culpa. Tornei-me judia. Fui estudar o judaísmo. Mas o judaísmo não me preencheu. Então eu vivo atormentada. E não sei o que fazer da minha vida. Mas eu tinha que contar a alguém. Porque eu li que existe uma doutrina religiosa que fala que no reino dos céus, ou talvez na terra, existem 7 pessoas. Se a uma delas nós contarmos o nosso drama, se nós repassarmos todo o nosso drama, nós então estaremos livres. Se confessarmos com coragem, se aceitarmos o crime que nós praticamos, estaremos livres para entrar no reino dos céus. Então, eu escolhi o Senhor para contar o meu drama, para poder pedir-me perdão pelo crime que cometi. Então Hollis lhe diz mais: eu não sou esse eleito, eu não tenho a capacidade de perdoar os pecados. Ela diz: não importa. Importa que eu tenho uma necessidade imensa de narrar o meu drama, o crime que cometi. O senhor não terá mais nenhuma notícia de mim. Acabaram as 2 horas. E o senhor levantou-se e ele ficou perplexo. Como a alma humana tem o pantanal terrível dos seus conflitos. Ele não lhe cobrou sequer a consulta. E quando ele disse: não cobrarei a consulta da senhora, ela disse: então pelo menos fique com a fotografia. Ele guardou a fotografia. E penso que periodicamente ele volta a olhar a fotografia daquela criatura que faz lembrar de uma lenda de Judas Asverus, que é uma lenda hebraica do Judas da consciência pesada, que vive pervagando pelo mundo, tentando esquecer o crime da traição.